Já está inscrito no canal? Então inscreva-se para participar, para chegar junto com a gente falar sobre futebol no canal Cristiano Oliveira Comenta. 5 opiniões impopulares e uma boa notícia para o torcedor do Grêmio nessa sexta-feira. Dizem que boa notícia tem prioridade, então vamos começar por ela. Thiago Neves rescindindo seu contrato com o Grêmio, ou na verdade o contrário, o Grêmio rescindindo o contrato com o Thiago Neves. Thiago Neves deixa o Grêmio depois de 14 jogos, ele foi titular em apenas 4 e fez um golzinho sequer, um golzinho contra o São Luís de Juí no Campeonato Gaúcho. Números horrorosos, ele tem 475 minutos com a camisa do Grêmio, foi titular 4 vezes, eu disse, a última ontem naquela derrota com atuação patética contra o Sport Recife. A informação foi trazida pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, onde ele disse que o Grêmio, e informou um participante do programa, o Pedro Ernesto Denardim, informando que o Grêmio estava rescindindo o contrato com o Thiago Neves. Eu falo que é boa notícia para o torcedor do Grêmio, com todo o respeito que tenho ao profissional, que teve grandes momentos na sua carreira, mas que não joga em alto nível há muito tempo. E o Grêmio fez um contrato absolutamente horroroso com esse jogador. As informações que surgem desde ontem dão conta de que o salário do Thiago Neves pularia para mais de R$500 mil e o contrato seria prorrogado automaticamente até o fim do ano que vem. É um crime, se existe o crime lesa pátria, nesse caso o crime lesando o Grêmio assim, na pior parte possível. Talvez o pior contrato que o Grêmio tenha feito com um jogador de futebol nos últimos 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Horroroso, não sei quem aprovou uma pornografia dessas, esse contrato feito com o Thiago Neves, que pro bem do Grêmio está chegando ao seu final. 5 opiniões impopulares sobre o Grêmio. O que é uma opinião impopular? Não é uma opinião irritada. Opinião impopular é uma opinião que talvez não encontre uma caixa de ressonância na maioria. Se eu chegar aqui e dizer o seguinte, olha, o Grêmio não jogou nada contra o Sport, não é opinião impopular, porque todo mundo em sã consciência concorda com isso. Então vamos lá, 5 opiniões impopulares que eu tenho sobre o Grêmio 2020. Primeira delas, o Grêmio 2016-2017 acabou, gente. Acabou. Deu. Não tem mais aquele Grêmio. As pessoas, algumas delas, ligam a TV hoje, não dá para ir no estádio, então ligam a TV, pensando em assistir o Grêmio dando show. O Grêmio dando espetáculo, como dava na Copa do Brasil 2016, lá patrolando os mineiros na semi e na final, como deu o show na Libertadores sendo tricampeão 2017, esse Grêmio acabou. É só olhar para o time. Quem é que restou? 2 zagueiros fantásticos, Jeromel e Kahneman, um lateral já em descendente, que é o Bruno Cortes, e um volante que jogou demais na Copa do Brasil 16, já era reserva na Libertadores 17 e hoje é uma peça importante, que é o Michael, mas também vive uma descendente na sua carreira. Aquele Grêmio 2016-17, que o Renato, por exemplo, adora falar, deu. Aquele Grêmio acabou, não esperem mais, pelo menos no futuro próximo, um time jogando aquele nível de futebol. Segunda opinião impopular, ele não é o culpado por tudo isso que está acontecendo, mas pertence a um contexto. O Alisson, deu, né, gente? O Alisson tem 120 jogos pelo Grêmio, 17 gols marcados. Isso dá mais ou menos 6 ou 7 gols por temporada, é um número baixíssimo, ele não tem um grande índice de assistências e a contribuição dele para o time vem sendo bem pequenininha. O Alisson não vem jogando bem há algum tempo, ele está lembrando o Ramiro nos piores momentos do Ramiro no Grêmio, que foram aqueles meses antes da sua ida para o Corinthians. Está muito mal o Alisson, eu acho que dá para experimentar outra coisa por ali já. Ou coloca o PP na direita e mantém o Everton Cardoso pela esquerda, não sei. Mas o Alisson não está jogando um bom futebol. Terceiro ponto, o Grêmio está envelhecendo perigosamente. As pessoas gostam, algumas têm adoração por jogadores experientes, os ditos cascudos. Particularmente tenho pavor. Eu acho que um time envelhecido demais, ele tende a ficar lá embaixo. E acho que o Cruzeiro do ano passado é a prova viva disso. O elenco do Grêmio tem o quê? 30 jogadores? 32 jogadores? Por aí, né? 13 tem mais do que 30 anos de idade. Eram 14 com o Thiago Neves, baixou agora que ele foi embora. 13. E aí você pega, o Grêmio tem 3 goleiros trintões.
3 goleiros trintões, o Vanderlei 36, Paulo Vitor 33, Júlio César que deve ter uns 35. E aí tem Paulo Miranda, tem David Braz, tem Jeromel, tem Maicon, tem Diego Souza, tem Marcelo Oliveira, que eu esqueço às vezes, tem Vitor Ferraz e aí vai. O Everton próprio que veio de São Paulo, o Robinho que veio do Cruzeiro, ó, é muita gente. E tá negociando aí com o Ayrton Martins, que não tem 30, mas tem 29, tá ali batendo na trave. Então é muito envelhecido o time do Grêmio. Esse é um ponto que tem que ser observado também. Mais um ponto que eu considero aí uma verdade, digamos assim, impopular, uma opinião impopular a respeito do Grêmio. O papo de que o Renato gosta de aproveitar a categoria de base é uma balela. É balela, e eu vou provar por quê. Tu pega o Grêmio nos últimos anos, aquele Grêmio campeão da Copa do Brasil 16, que ele pega a base de time do Roger, tinha o Wallace, por exemplo. O Wallace foi colocado pela primeira vez no Grêmio pelo Filipão, lá em 2014. O Filipão chegando no Grêmio depois da Copa do Mundo. Ele simplesmente foi mantido depois, não foi o Renato que descobriu. O Arthur, em 2017, o Renato teimou demais para colocar o Arthur no time. E se você colocar na internet, aqui no próprio YouTube, no Google, enfim, você vai achar. O Renato teimava que o Arthur era meia. Ele não queria deixar o Arthur jogar, não tinha jeito. Ele teimou, ele botou na cabeça que o Arthur era meia. E não colocava o Arthur de jeito nenhum no time do Grêmio. É óbvio que o Arthur, que é um craque, não à toa foi pro Barcelona, seleção brasileira e agora tá na Juventus, tomou naturalmente seu espaço e provou que ele é um volante, não tem nada de meia, uma idiotice naquele momento, que o Renato provou que estava errado e aí sim colocou o Arthur. O Luan foi colocado primeiro pelo Roger de falso 9, foi recuando pelo Renato, jamais saiu do time, é verdade, é um cara da base que continuou. Quando o Pedro Rocha saiu do Grêmio, o Renato tinha 2 opções, uma que era da base, o Cebolinha, e outro veterano, que era o Fernandinho. Ele optou por quem? Pelo Fernandinho. Como o Fernandinho fez gol numa final de Libertadores, as pessoas, tudo bem, deixa, passou. Mas ali já foi um erro. Tanto é que no Mundial o Grêmio só vai para a final porque entra o Everton no segundo tempo e faz aquele gol contra o Pachuca na prorrogação. Porque a coisa não estava fluindo com o Fernandinho. Então, desde lá, o Renato tem esse pé atrás. Ele demora demais para colocar vários jogadores, tanto é, gente, que o próprio Luan passou por isso e agora o Cebolinha passou por isso. Qual era a discussão do Luan? Que ele estava já velho demais para ser vendido para a Europa. E o Cebolinha agora também. E eu já vou antecipar para vocês, o Matheus Henrique e o PP, eles vão passar pela mesma discussão, porque eles já têm 22 no caso do Matheus Henrique e 23 no caso do PP. Eles já estão naquele limite para ser vendido para o futebol europeu. Por quê? Porque o Renato demora demais para colocar os jogadores em campo. Quem é que tem da gurizada mais jovem do Grêmio hoje? Fabrício. Quantas vezes Fabrício recebeu chance no principal? 0. Rildo não joga porque é inexperiente, é garoto. Elias não joga, é inexperiente, é garoto. Agora, trazer o Luiz Fernando do Botafogo, trazer meia dúzia do Cruzeiro, mais 4 ou 5 do São Paulo, aí o Grêmio traz a beça, né? E nada de colocar a gurizada para jogar. Isaac, tá? As pessoas, porque o Isaac é jovem. Eu vou dizer para vocês, caso você não saiba, o Isaac tem 23 anos. 23 anos. Ele tem a mesma idade do PP. Ele é meses, 1 ano, talvez mais novo que o Cebolinha, que está jogando agora no Benfica. Então não tem esse papo de o Renato gosta de apostar na base, é balela, é mentira, ele não gosta. Ele aposta em último caso. E como o Grêmio tem uma base que é muito boa, ainda assim dá resultado. Mas vendem os caras ou sem jogar, como foi com o Diego Rosa agora para o grupo do Manchester City, e como foi com o TT, que está gastando a bola na Ucrânia, mas não teve chance no principal do Grêmio, o Renato achou que ele era jovem demais, ou coloca os caras tarde demais e eles perdem valor de mercado e o Grêmio tem que aceitar qualquer proposta que chega. Foi o caso do Luan, que perdeu o bonde para a Europa e acabou fechando com o Corinthians, e foi o caso do Cebolinha agora, que era a última janela para vender. Aí teve que aceitar um valor menor para vender o Cebolinha para o Benfica de Portugal. E a última opinião impopular a respeito do Grêmio é que nesse momento é muito fácil pedir a demissão do Renato. Eu não peço, não peço. Eu acho que o Renato tá mal, faz um trabalho no Grêmio, foi estupendo em 16, 17, foi bem em 2018, foi razoável para insuficiente o ano passado e esse ano tá patético, tá um horror. Mas eu sou contra a demissão do Renato por alguns fatores. Primeiro, um cara que fez um trabalho tão bom lá em 16, 17
ele não pode ser uma completa topeira agora em 2020. Tem alguma coisa acontecendo nesse meio tempo que a gente tem que entender. O Renato não desaprendeu o futebol. Tem alguma coisa nesse meio do caminho, talvez alguém tenha que pegar o Renato, recolocar o Renato no caminho da seriedade, da observação, para ele voltar a fazer o bom futebol, a projetar e a montar o bom time que ele montava lá atrás. Ah, mas o grupo é fraco. Bom, quem montou o grupo foi ele. Esses caras aí, esses Thiago Neves, esses caras que o Grêmio ficou embuchado, foi ele que trouxe. Não fui eu. Foi você. Foi ele que trouxe. Mas eu sou contra a demissão dele justamente por isso. Porque o Renato trouxe esses caras todos agora com base em um discurso de confiança, de vou te recuperar, vem aqui porque eu sou o cara, o Midas, isso e aquilo. Se sai o Renato e chega outro técnico agora, isso dá uma bagunça no vestiário que é extraordinária. Eu já não teria renovado com o Renato de 18 para 19, muito menos de 19 para 20. Para mim, naquele 5-0 já era o caso do Flamengo lá de pegar o boné e um abraço, Renato. Mas já que renovou, bom, vai até o fim da temporada. Porque trocar de técnico com o bonde andando com esse grupo envelhecido que o Grêmio tem é pedir para dar problema. Então tem muita gente aí com fora Renato, fora isso, fora aquilo. Cobrança sim, mas acho que um fora Renato agora só ia prejudicar ainda mais o caso do Grêmio internamente. Abraço a todos.